professor! Olá, professora! Bem-vindos a mais uma série de videoaulas aqui pelo Edmat, né? Pelo canal de Educação Matemática. O foco dos nossos trabalhos é nos anos iniciais, mas esse assunto que nós vamos trabalhar agora especificamente, ele acompanha a criança desde os anos iniciais e muitas vezes a pessoa chega no curso superior ainda com muitas dificuldades de entendimento da unidade racional, dos números racionais, operações que tão necessários na vida cotidiana. Pela BNCC, o ensino de racionais já começa desde o segundo ano do ensino fundamental. Então, essa primeira habilidade que nós vamos começar a explorar nessa videoaula é essa habilidade que você está lendo aí, ensino fundamental, segundo ano, matemática, o número da habilidade é 08. Resolver e elaborar problemas envolvendo dobro e metade, triplo e terça parte, com suporte de imagens ou material manipulável, utilizando estratégias pessoais. Observe que não é só resolver problemas, é também elaborar problemas. Você vai observar que ao longo da BNCC, eles vêm falando várias vezes, várias habilidades estão cobrando isso, que a criança desenvolva a habilidade não só de resolver problemas, mas também de elaborar problemas. A gente vai tentar ver esse tipo de abordagem nas nossas videoaulas. Espero que vocês gostem do curso e particularmente dessa videoaula, e bom estudo e bom encontro virtual para todos nós, ok? Vamos lá? Observe essas imagens. É bem provável que essas metades não sejam iguais. Logo, não seriam metades. Tampouco essas terças partes. Mas esse rigor precisa ser construído gradativamente. É perfeitamente aceitável que a criança comece a entender racionais assim, de uma forma imprecisa. Entretanto, as 5 invariantes operatórias, 5 significados, ações mentais necessários para a aprendizagem das frações. Na verdade, Piaget destaca 7 condições para a existência de uma fração. Mas nós vamos citar apenas 5, que é o que a maioria dos autores destacam. A primeira é a divisão equitativa das partes, ou seja, o todo precisa ser dividido em partes iguais para que cada parte seja considerada uma fração desse todo. A segunda é o esgotamento do todo, ou seja, não existe a possibilidade de haver resto. A terceira é uma relação entre o número de partes e o número de cortes. É a relação que, para dividir, por exemplo, um todo contínuo em 3 partes iguais, serão necessários apenas 2 cortes. A quarta relação é a relação inversa entre o tamanho das partes e o número de partes em que o todo foi dividido, ou seja, quanto maior o número de partes que o todo foi dividido, menor o tamanho de cada parte. E o quinto significado, a quinta ação mental, essa invariante operatória para tratar as frações, é o princípio da invariância, ou seja, a soma de todas as partes obtidas a partir do todo é igual ao todo inicial, ou seja, com a divisão do todo em partes, a unidade não é alterada. A ideia mais comum sobre frações é pensar em todo e em partes desse todo. Se a criança já entendeu que o todo é igual à soma das partes, isso com os números naturais, será que ela vai entender a mesma coisa com os números racionais? Antes de ensinarmos que 1/2 mais 1/2 é igual a 1 inteiro, é preciso que a criança entenda o conceito de metade, de partes iguais do todo e do todo como inteiro. Ou seja,
Ela precisa entender não só o conceito de partes, mas de partes iguais, e que essas partes iguais, quando juntas, formam um inteiro. Assim, metade unido com a metade dá o inteiro. As metades, as partes, elas devem ter a mesma medida, e a união de todas essas partes dá o inteiro. Somente depois é que vamos associar a representação de metade à ideia de um meio de alguma coisa e a terça parte à ideia de um terço de alguma coisa. Nós vamos ver agora uma sequência de alguns vídeos. Nesse primeiro vídeo, nós veremos uma criança de 5 anos na tentativa de dividir 20 folhinhas em metades. Terezinha Nunes afirma que, tradicionalmente, consideram-se 2 tipos de situações de divisão: a divisão partitiva, a divisão por repartição, e a divisão por medidas, por cotas. Os problemas de divisão, de repartição, que é o que você vai ver agora, são apresentados por um modelo de situação onde um determinado número de objetos ou uma coleção é dividida igualmente entre fragmentos ou em subcoleções. Nesse caso desse vídeo, a menina vai dividir igualmente em 2 coleções. Vamos ver? 15, 16, 17, 18, 19, 20. Parabéns! Agora você consegue dividir na metade esse grupinho de 20? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não tem metade aqui. Como é que a gente faz para dividir em 2 grupos iguaizinhos? Como é que faz para dividir? Junta tudo de novo. Divide em 2 grupos iguaizinhos. Bota um grupinho aqui, ó. Faz um grupinho aqui e outro grupinho aqui. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10. Então, metade de 20 folhinhas são quantas folhinhas? 10. 10 folhinhas. Muito bem, muito bem. Nesse outro vídeo, as crianças também vão encontrar partes iguais de um inteiro, um conjunto de barrinhas. Nesse caso, foi pedido antecipadamente para dividir o inteiro em 2 e 3 partes, para fixar a ideia de metade e de terça parte. O vídeo das crianças aqui está reduzido, mas se quiser ver o vídeo inteiro, o link está em anexo. Pode buscar no canal Edmate, ok? Vamos assistir? 16, 17, 18, 19, 20. Ah, então tem 20, muito bem. Eu queria só metade dessas barras. Como é que eu vou fazer para pegar só metade? Eu não quero todas, eu quero só metade. Quantas barrinhas você vai me dar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pra você. Ah, muito obrigada. 10 é metade? De 5. 10 é metade de 5? 10 é metade de 20. Ah, de 20, muito bem. Então aí tem 10, né? Eu quero que você agora me dê metade dessas suas barrinhas aí. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Eu quero que você me dê só a terça parte de 12. Eu não quero metade. Metade é muita coisa. Eu quero só a terça parte. Como é que você vai fazer para me dar a terça parte de 12? Terça parte. Terça parte. Para achar a terça parte, eu tenho que dividir por... Para ter metade, né? Eu tenho duas partes, né? Iguais. Para ter a terça parte, eu tenho que dividir em 3 partes iguais. Então, divide em 3 partes iguais. Vamos ver quanto que vai dar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muito bem. Então, a terça parte de 12 é quantas barrinhas? 4. 4 barrinhas. Então, me dá a terça parte de 12. Só uma terça parte. Muito obrigada. Então, as observações, se vocês quiserem retornar ao vídeo para ler as observações que estão constando nas laterais do vídeo, é interessante, porque ali são feitas observações importantes. Nesse outro vídeo, 2 crianças, uma de 8 anos e outra de 5 anos, são convidadas a dividir em 12 cubinhos em metades e depois em terças partes. Observe a necessidade de se respeitar o ritmo de cada criança e evitar dar a resposta para uma delas. Para aprender, a criança precisa encontrar seu caminho de resolução. Quer ajudá-la? Faça as perguntas certas, deixe ela pensar. Nem sempre conseguimos, mas precisamos continuar tentando, aprendendo a ensinar. Olha o papel de mediação aí que Vygotsky tanto fala, certo? 10, 11, 12. Muito bem, vamos conferir se está isso mesmo. Eu quero agora que vocês dividam na metade. Metade de um lado e metade de outro. Metade de uns cubinhos de um lado, metade de outro. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A terça parte de 12 são quantos cubinhos? 4. E a terça parte de 12 são quantos cubinhos? 4. E essa terça parte aqui tem quantos? 4. E o seu? A terça parte tem quantos? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muito bem! É muito difícil realmente de conduzir no dia a dia esse trabalho com as crianças. Se o professor quisesse explorar a divisão em cotas, a divisão por medidas, ele deveria ter pedido para encontrar quantas vezes uma parte de tal tamanho cabe no todo. Exemplo, quantos grupos de 4 cabem em 12? Mas essa seria uma outra proposta, um outro desafio cognitivo que não foi objeto desse trabalho. Lembre-se que nós estamos trabalhando com as crianças do 2º ano. Nesse próximo vídeo, nós vemos outra proposta de partes do todo, o todo contínuo. Encontrar partes iguais de uma quantidade contínua não é fácil. No 2º ano, em geral, as crianças estão com 7 anos. A criança do vídeo é um pouco mais velha. Acompanhe a narradora. Observe que a criança não encontra partes exatamente iguais, mas ela se preocupa em encontrar medidas o mais próximo possível das metades e das terças partes. O que a essa altura é suficiente para mostrar que ela tem ideia do que seriam partes iguais de um inteiro. Vamos observar. A criança pega a massa e faz um rolinho. Em seguida, ela mede com as mãos, dando ideia da metade, e divide a massinha. Ela percebe que a massinha não está do mesmo tamanho, colocando uma sobre a outra. Então ela decide fazer novamente o rolinho
e com o mesmo procedimento de medida, ela vê que dessa vez a massinha foi dividida ao meio, ou seja, as medidas eram iguais. A criança ficou satisfeita com a sua solução e deixou claro que ela entendeu o conceito de metade. A criança não queria dividir ao meio sua massinha com um colega. Então, ela pediu para dividir a terça parte da massinha com seu amigo. Com as mãos, ela fez um rolinho e percebeu que a terça parte é menor que a metade e divide o rolinho em 3 partes. Para ver se são partes iguais, a criança coloca os 3 pedaços de massinha um sobre o outro e confirmando a igualdade. Com isso, vemos que essa criança entende o que é a terça parte. Agora que nós já vimos esses vídeos e fizemos algumas reflexões, vamos para a sala de aula. Professor, procure conduzir o aquecimento da aula levantando questões que levem as crianças a pensarem no significado de metade e o que fazer para encontrar a metade das coisas. Deixe as crianças falarem. Elas devem concluir que para encontrar a metade, dividimos por 2 e que nem sempre é possível encontrar a metade de determinadas coisas, como um conjunto de 7 réguas ou de 9 livros, por exemplo. Pode ser que surjam exemplos como esses, que a criança diga que quando corta uma laranja ou uma barra de chocolate ao meio, cada uma das partes é uma metade. Se as crianças não trouxerem ideias, o que eu duvido, proponha algumas atividades que estimulem a criança a refletir sobre as ideias de metade. Repita o processo para que pensem sobre a palavra e o significado de terça parte. Aos poucos, se ninguém disser, conduza a concluírem que para achar a terça parte é preciso dividir por 3. Pode ser que surjam exemplos como esses, com critérios diferentes. Pode ser que uma criança coloque 4 pedacinhos de chocolate separados, outra coloque de 2 em 2, outra coloque um pedacinho de 3 e mais um pedacinho, outra coloque só uma tirinha de 4. Se as crianças separarem todos os quadradinhos de chocolate, estimulem que elas os reagrupem em 3 grupos, para verificarem que a terça parte desse inteiro terá sempre a mesma quantidade de chocolate. Mais do que isso, que juntando todas as partes de uma mesma divisão, obtemos o chocolate inteiro. Esse é o princípio da invariância, ou seja, a soma de todas as partes obtidas a partir do todo é igual ao todo inicial, ou seja, com a divisão do todo em partes, a unidade não é alterada. Observe nessa divisão do chocolate em metade e em terça parte a relação inversa entre o tamanho das partes e o número de partes em que o todo foi dividido. Lembra, eu disse, quanto maior o número de partes que o todo foi dividido, menor o tamanho de cada parte? Então peça para as crianças identificarem qual é o pedaço maior, a metade de um chocolate ou a terça parte desse mesmo chocolate. Deixa eles pensarem, certo? Aproveitem e deem tempo para as crianças refletirem sobre isso, porque isso é um princípio muito importante. Para enriquecer a reflexão, você pode acrescentar algumas perguntas. Qual é a quantidade maior, metade de 12 balas ou a terça parte de 12 balas? Qual é a quantidade menor, metade de 18 figurinhas ou a terça parte de 18 figurinhas? Qual a medida menor, metade de um barbante ou a terça parte desse mesmo barbante? Pergunta qual é a maior e pergunta qual é a menor, para eles perceberem já esses termos.
Como você fez? Como você pensou para tirar essas conclusões, para chegar nessas respostas? A criança deve concluir que dividiu por 2, obteve um pedaço maior, uma fração maior, do que quando dividiu por 3. Ou seja, a metade tem uma quantidade maior do que a terça parte. Esse é o momento de sistematizar o que foi aprendido. Fazer a sistematização dos conceitos estudados é importante para a conclusão das ideias principais da aula. É fundamental incentivar a criança a fazer o registro das informações da aula. Então, hoje, por exemplo, foram vistos 2 conceitos fundamentais. Após as crianças pensarem no processo de obter metade e terça parte, e é a hora de ajudar a arrumar na cabecinha deles os processos de obtenção desses conceitos, vocês devem evitar dar definição do que é metade, definir o que é terça parte. Não é definição dada, é processo de construção feito por eles com a ajuda do professor, sua, no caso, de um parceiro, de materiais manipuláveis, de processos cognitivos anteriormente já construídos. Professor, procure registrar alguma dessas conclusões que as crianças talvez façam. Não dê pronto, somente os ajude a concluírem esses pensamentos, sem pressão. O todo precisa ser dividido em 2 partes iguais para que cada parte seja uma metade. Uma segunda conclusão. O todo precisa ser dividido em 3 partes iguais para que cada parte seja uma terça parte. Outra conclusão. Quando dividimos em partes iguais, não existe resto. Não sobra nada. Outra. Quanto maior o número de partes que o todo foi dividido, menor o tamanho de cada parte. Essa é muito importante. Os alunos precisam chegar a essa conclusão. Trabalhem com eles para que eles concluam isso. Uma quinta conclusão seria: juntando as 2 metades, temos o todo inicial. E, juntando as terças partes, obtemos o todo inteirinho. Vamos ver uma atividade complementar utilizando o livro didático. Após a vivência com materiais manipuláveis, a gente pode trazer atividades presentes em livros didáticos. E agora? O livro adotado não traz metades e nem terça parte, que nem esse livro que nós vamos trazer agora, ele não menciona metade nem terça parte, ele traz meio e 1/3. E agora, como é que eu faço para explicar para eles que metade é a mesma coisa que meio e terça parte é a mesma coisa que terço? Bem, nossa sugestão é que depois que as crianças entenderem as ideias de metade e de terça parte, o professor informe que elas também são conhecidas por outros nomes. Ana, sua mãe não te chama de Aninha? Antônio, sua mãe não te chama de Tonho? Então, no nosso livro, metade também é conhecida como outros nomes, como 1/2, e terça parte tem um outro nome, que é 1/3. Pergunte às crianças se alguém tem ideia por que 1/2 e 1/3 receberam esses nomes. Professor, essa atividade que eu vou apresentar para vocês agora parece um jogo. Ela serve como sistematização do cálculo da terça parte de uma quantidade. Para aproveitar e explorar também metade, você pode propor para circular com outra cor a metade de 14, por exemplo, a metade de 12, a metade de 4 e a metade de 2. Ou então crie um jogo semelhante a esse. É uma atividade que está presente no livro didático da Toledo e que pode ser explorada na sala de aula de uma forma harmoniosa. Vejamos essa outra atividade também de livro didático. Observe
que é importante trabalhar na compreensão do problema. Então, vocês estão vendo um probleminha aí e muitas crianças têm dificuldade de interpretação de texto. Como é que a gente pode ajudá-las? Pergunte aos seus alunos: quantas crianças estão na fila do gira-gira? Se as crianças responderem 16, enfatize que quer saber somente quantas estão na fila esperando a sua vez para brincar. Quantas estão no gira-gira? Quantos grupinhos de 4 crianças podemos ter na fila? Que continha temos que fazer? Então, se dividirmos 12 crianças por grupinhos de 4 crianças, quantos grupos encontramos? O que representa a terça parte nessa divisão? Então, a terça parte de 12 crianças são quantas crianças? Observe que as crianças fizeram o registro dessa divisão no caderno. Caderno do professor, que já vem com as respostas. Todos os grupos ficaram com a mesma quantidade? Só existe uma maneira de resolver esse problema? De que outra maneira você resolveria? O que é a terça parte de algo? Como você pode saber qual a terça parte dessas crianças da fila? São fazendo perguntas dessa forma que você vai ajudar as crianças a interpretarem o problema e encontrarem a forma de resolução. Vamos seguir as etapas de Pólia para a resolução de problema, que são muito ricas. E agora vamos para o desafio da aula de hoje, dessa aula de racionais, a aula 1 de racionais. Observe o seguinte, caro professor, a proposta do desafio vai além de reassistir a videoaula. O objetivo é incentivar você a articular a teoria estudada à prática de sala de aula e, dessa forma, aprimorar a sua formação teórica e didática. Se você percebeu no início desse vídeo, havia a habilidade do segundo ano para racionais. A habilidade EF02 Matemática 08, contemplada na aula de hoje, ela trazia como proposta resolver e elaborar problemas envolvendo dobro, metade, triplo e terça parte com suporte de imagens ou material manipulável, utilizando as estratégias pessoais. Na aula de hoje, nós apresentamos propostas para a criança resolver problemas, mas não para elaborar problemas. Assim, o desafio é que você apresente 2 possíveis problemas elaborados pelas crianças. Se não tiver nenhuma criança que possa criar um problema, escolha algum livro didático, mas cite a fonte. Apresente um problema envolvendo metade e outro envolvendo a terça parte. Apresente a forma como as crianças resolveriam esses 2 problemas. Esse é o desafio da aula de hoje. Bom, compartilhe com seus parceiros e bons estudos.